Olá, minhas irmãs. Então vamos continuar o nosso desafio dos 12 dias de leitura do livro 12 Mulheres Extraordinariamente Comum. Hoje vamos falar sobre Ana. 1 Samuel 2, verso 1 vai dizer: Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Ana é um retrato da graça feminina. O nome Ana significa graça. É um nome adequado para uma mulher cuja vida foi coroada com graça e se tornou um símbolo vivo da graça da maternidade. O estudo da vida dessa mulher revela o perfil clássico de uma serva de Deus. No entanto, Ana quase perdeu a esperança de ser mãe. Sua experiência reflete a de Sara de um modo bem forte. Do mesmo modo que Sara, ela não tinha filhos e se angustiava muito por causa disso. O casamento das duas era carregado de tensão por causa da bigamia do marido. As duas finalmente receberam a bênção que buscavam de Deus. E nos dois casos, a resposta à oração delas acabou sendo extrema e abundantemente mais importante do que teria, e ousadia para pedir mais do que quiseram. O filho de Ana, Samuel, foi o último dos juízes. Ele também foi um sacerdote, aquele que inaugurou a linhagem real verdadeira de Israel, ungindo Davi como rei. Samuel se tornou uma figura eminente na história de Israel. Por isso, a vida de Ana reflete a vida da matriarca original Sara. Acima de tudo, ela espelhou a fé incrível e a perseverança que ela tinha. De modo semelhante, Ana também prefigurou Maria, mãe de Jesus. A oração de dedicação de Ana, em 1 Samuel, foi um modelo parecido com o de Maria, no Cântico Magnífico de Maria, em Lucas 1. Tanto Ana quanto Maria dedicaram formalmente o seu primogênito ao Senhor. Render-se à vontade de Deus acabaria custando caro para as duas em termos de sofrimento emocional. No caso de Ana, isso se traduziu no sofrimento doloroso da separação do seu filho. Samuel saiu de casa para começar seu treinamento em tempo integral no tabernáculo, enquanto ainda era uma criança bem novinha, numa época em que a maioria das crianças desfrutavam do conforto dos braços da mãe. Ana era diferente das mulheres que estudamos até agora, porque ela não estava na genealogia do Messias, mas a sua famosa oração dedicatória, quando ofertou seu filho a Deus, é na verdade um hino profético para o Messias de Israel. De um modo bem claro, Ana cultivou a mesma esperança messiânica que estruturou a visão do mundo de quase todas as mulheres extraordinárias que estamos estudando. Ana é a última mulher do Antigo Testamento que vamos estudar. É válido mencionar o quanto a perspectiva messiânica é importante no Antigo Testamento. É em especial o modo pela qual a promessa messiânica passa ao primeiro plano toda vez que pensamos sobre as principais mulheres do Antigo Testamento. O fato é que todos os homens e mulheres verdadeiramente justos do Antigo Testamento tinham o mesmo anseio pelo Messias vindouro. Ele era o foco e o tema de todas as esperanças futuras. Em outras palavras, Cristo sempre foi o único objeto verdadeiro de toda a fé salvadora, até mesmo na época do Antigo Testamento. Bem antes de ter sido revelado explicitamente na carne, o Redentor já foi prometido. A fé dos fiéis verdadeiros sempre teve sua perspectiva cristocêntrica. Não é à toa que a esperança messiânica era tão importante no coração e nas mentes dessas mulheres extraordinárias. Era a própria essência da fé pela qual elas tomaram posse das promessas de Deus. Por isso que a fé era o segredo de tudo o que as fez realmente extraordinárias. Vamos navegar um pouco sobre a história de Ana? Ana era uma mulher desconhecida que morava em uma parte distante de Israel com seu marido Eucana. Ana e Eucana constituíram seu lar no território ocupado pela tribo de Efraim. Lê-se em 1 Samuel 1 que o tataravô de Eucana, Zuf, era um eframeíta, mas isso claramente identificava somente o território onde a família morava, não na sua descendência. Sabemos disso porque em 1 Crônicas traz uma genealogia detalhada de Eucana, mostrando que ele realmente descendia de Levi através de Coate. Os coatitas eram uma das linhagens principais da tribo de Levi. Esse clã era muito importante. Moisés e Arão eram coatitas, de acordo com 1 Crônicas 6. Os filhos de Coate receberam a responsabilidade pelos móveis mais importantes do tabernáculo, inclusive a Arca da Aliança. Quando Israel levantava o acampamento de um lugar para o outro, para ir para o deserto, era dever dos coatitas desmontar o lugar santíssimo e transportar a arca e todos os seus utensílios sagrados, seguindo um procedimento muito rigoroso. Ana fielmente viajava a Eucana para visitar o tabernáculo todo ano para adorar a Deus e oferecer um sacrifício. A Bíblia os retrata como uma família devota, vivendo em um período sombrio da história de Israel.
O texto bíblico nos recorda que na época em que Eucana fazia viagens regulares para Siló, para cultuar e oferecer seu sacrifício naquele lugar, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Ofne e Finéias foram dois dos piores sacerdotes que podemos encontrar nas páginas das Escrituras. Eles eram homens gananciosos que ilegalmente e às vezes forçadamente tomavam para si a melhor parte das ofertas do povo. Pior ainda, eles usavam sua posição de sacerdote para seduzir as moças. Eles tinham, na prática, transformado o tabernáculo em uma casa indecente e tinham formado uma espécie de máfia sacerdotal, intimidando os adoradores, demonstrando desprezo pela lei de Deus de forma flagrante. O resultado óbvio era que o povo de Israel passou a odiar o ato de trazer ofertas para Deus. Todo o povo de Israel sabia o que Ofne e Finéias estava fazendo, mas seu pai Eli só fez uma tentativa superficial de repreendê-lo, apesar dele ser o sumo sacerdote. Ofne e Finéias foram mortos em uma batalha contra os filisteus. Logo que recebeu a notícia, Eli sofreu uma queda por causa do susto e veio a falecer. A esposa de Finéias deu à luz a uma criança. Logo depois ela o chamou de Icabode, que significa a glória se foi. Essa foi uma descrição adequada de toda aquela época da história de Israel. Foi de fato um tempo de grande escuridão espiritual. Apesar do seu caráter amável, a vida familiar de Ana era geralmente conturbada e infeliz. Seu marido era bígamo. Nas palavras das Escrituras, ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Obviamente, essa situação causava um conflito grave na família. Penina, chamada de rival de Ana, a provocava de propósito, irritando-a com o fato de que o Senhor tinha se recusado a lhe dar um filho. Eucana preferia Ana. Ele a amava profundamente, mas isso somente aumentava a amargura e a rivalidade entre as mulheres. Essa discórdia era uma consequência inevitável da bigamia de Eucana. Ana estava em angústia constante por causa da sua esterilidade. Ela foi ainda mais atormentada pelos insultos capciosos de Penina. O fardo e a tensão tornaram sua vida quase que insuportável. Ana chorava amargamente e às vezes ela literalmente nem mesmo conseguia se alimentar. Ela queria muito ser mãe, essa era sua ambição na vida. Tenho certeza de que não se tratava de uma pretensão egoísta. A maneira pela qual Ana dedicou imediatamente seu filho ao Senhor e o entregou para servir no tabernáculo com tão pouca idade demonstra a pureza das suas intenções. Ela entendia que a maternidade era o chamado mais sublime que Deus poderia conceder a uma mulher. Isso não quer dizer, obviamente, que a maternidade seja a única função adequada para a mulher. A Bíblia reconhece que é a vontade de Deus para algumas mulheres permanecerem solteiras. Está lá relatado em 1 Coríntios 7, do versículo 8 e 9. Na sabedoria da sua providência, ele também ordenou algumas mulheres casadas a permanecerem perpetuamente sem filhos. Veja Salmos 127, verso 3. Não se exige de modo algum que a mulher seja casada ou mãe antes de ser útil na obra de Deus. Miriam, a irmã de Moisés, e Débora, que serviu como juíza e libertadora de Israel, são exemplos bíblicos de mulheres que Deus usou poderosamente, independente de serem casadas ou mães. Débora era casada, mas recebeu notoriedade por causa de uma função que nada tinha a ver com ser esposa ou mãe. Mesmo assim, a Bíblia frequentemente retrata o casamento como uma graça da vida e a maternidade como o chamado mais sublime que uma mulher pode receber. A maternidade é, afinal de contas, a vocação que Deus criou especialmente para as mulheres seguirem. Nenhum homem pode se intrometer no papel de mãe. Quem sabe você já tem notado como a glória e a dignidade da maternidade se destacaram, de um modo ou de outro, com temas importantes na vida de todas as mulheres, os quais tratamos até agora. Esse é o caso da maioria das principais mulheres das Escrituras. A Bíblia as honra por serem fiéis em sua própria casa. No caso de Raabe e Ruth, lembramos delas porque pela fé elas foram libertas da escravidão do mundo e elevadas para a função mais sublime de esposa e mãe. Raramente nas Escrituras, as mulheres se destacaram e foram elogiadas por façanhas ou carreiras fora da esfera familiar. A honra e a distinção das mulheres na Bíblia tiveram um vínculo íntimo com lá e com sua família. Ana entendia isso e desejava sinceramente assumir a função nobre de ser mãe. De fato, o alto valor que a Bíblia dá à maternidade geralmente é desprezada pela nossa época, uma época, entre aspas, mais esclarecida.
Na verdade, nesta geração, a maternidade é frequentemente ridicularizada, desvalorizada em nome dos direitos da mulher. Mas desde o princípio, o plano de Deus tem sido que as mulheres devem treinar e criar filhos piedosos, desse modo deixar uma influência poderosa sobre a sociedade por meio do seu lar. Está relatado lá em 1 Timóteo 5, 10 e Tito 2, do verso 3 ao verso 5. Ana é uma ilustração clássica de como isso funciona. Ela é uma lembrança de que a mulher é formada do homem e é arquiteta da próxima geração. A oração sincera que ela fez para ter um filho foi o começo de uma série de acontecimentos que ajudaram a fazer com que a escuridão e o atraso espiritual recuassem em Israel. Ela pôs em ação uma sequência de acontecimentos que finalmente conduziria um despertamento espiritual profundo quanto o surgimento da dinastia davídica. Encontramos Ana pela primeira vez no momento em que Israel estava precisando desesperadamente de um grande líder e de um grande homem. Ana veio a ser a mulher que Deus usou para ajudar na formação desse homem. Samuel provou que poderia ser aquele homem para suprir necessidade de liderança. Seu caráter exibiu o selo da influência de sua mãe, apesar de ter saído de casa com tão pouca idade. Creio que a influência de Ana como mãe e esposa piedosa se identifica por meio de três grandes amores da sua vida. Desde o princípio do relato bíblico sobre a família, fica evidente que Ana tinha um amor profundo por Eucana, exatamente o que ele tinha por ela. Quando eles iam ofertar e ofereceram uma oferta pacífica ao Senhor, Eucana dava porções para Penina e para todos os seus filhos, mas dava porção dobrada para Ana, por causa do seu grande amor por ela. Obviamente, o casamento de Ana não era perfeito, principalmente por causa do ciúme e da rivalidade que a bigamia do seu marido causava. Ana parecia ter sido a primeira mulher, já que ela é mencionada primeiro. Aparentemente, Eucana se casou posteriormente com Penina por causa da esterilidade de Ana. Lembre-se que se considerava uma questão de vida ou morte naquela cultura ter filhos que poderiam manter a herança e o nome da família. Essa foi a mesma razão pela qual Abraão assumiu a bigamia, casando-se com Agar. Esse, sem dúvida, é o motivo principal pelo qual vemos tanta poligamia no Antigo Testamento. Entretanto, o casamento de Ana, apesar de ser prejudicado pelos conflitos, permanecia firme. Eucana, obviamente, amava Ana com uma afeição sincera, e ele sabia que ela correspondia a esse amor. Na verdade, ele tentou até consolá-la com a doce lembrança do seu amor por ela. Ele disse: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que não sou eu melhor do que 10 filhos? Esse apelo fez a diferença, pelo menos naquele momento, porque Ana imediatamente se levantou, comeu e depois se dirigiu ao tabernáculo. O amor de Ana por seu marido é o primeiro segredo para entender sua profunda influência como mãe. Ao contrário da opinião popular, a característica mais importante de uma mãe piedosa não é o relacionamento com os filhos, mas sim o amor pelo marido. O amor entre o marido e a mulher é o verdadeiro segredo de uma família próspera. O ambiente familiar saudável tem um casamento no centro. As famílias não devem girar em torno dos filhos. Além disso, todo pai e mãe deve considerar essa lição. O que se comunica aos filhos pelo relacionamento conjugal permanecerá com eles pelo resto da vida. Ao observarem como pai e mãe se tratam, eles aprendem uma lição mais profunda e fundamentais da vida: o amor, a renúncia, a integridade, a virtude, o pecado, a compreensão, a compaixão, o entendimento e o perdão. Tudo o que se ensinar a eles sobre essas coisas, de certo ou errado, é semeado de forma profunda no coração deles. Esse destaque na centralidade do casamento ficou muito claro entre Eucana e Ana. Mesmo com todas as questões domésticas, eles tinham um casamento saudável e um amor permanente um pelo outro. Essa incapacidade de ter filhos era como uma ferida aberta, mas foi uma experiência que despertou expressões eternas de amor de Eucana por sua mulher. O mesmo se tratando de um ambiente familiar com a segunda esposa e vários outros filhos, e mesmo em um caos de insensatez da bigamia de Eucana, Ana e Eucana se amavam profundamente. Eles adoravam a Deus juntos e faziam isso com frequência. A adoração parecia ter sido um aspecto central na vida comum do casal. Isso foi o que manteve forte o seu amor um pelo outro diante de tanta adversidade. Ela também explica a segunda razão pela qual Ana era uma mulher tão influente. Havia um amor maior que a motivava com a mesma intensidade que o amor que ela tinha por Eucana. Ana, obviamente, tinha um amor a Deus profundo e permanente. Seu entusiasmo espiritual era visto no fervor da vida de oração. Ela era uma mulher devota, cujos afetos se baseavam nas coisas do céu, não da terra.
Seu desejo de ter filho não era um anseio de autossatisfação. Ela não estava pensando nela, nem em conseguir o que queria. Tratava-se de uma renúncia, dedicar-se àquela pequena vida para devolvê-la ao Senhor. Séculos antes, Raquel, a esposa de Jacó, também orou assim: Dá-me filhos, ou eu morrerei. Ela rogou a Deus por um filho que fosse apto para servir no tabernáculo. Se Deus lhe desse um filho, ela o devolveria a Deus. Os gestos de Ana provaram que ela não queria um filho para o seu próprio prazer, mas porque queria dedicá-lo ao Senhor. Então, naturalmente, foi ao Senhor que Ana recorreu. Os filhos são heranças do Senhor. Ana parece ter entendido isso, então ela levou o seu caso diretamente ao Senhor. Apesar da decepção e da dor no coração, ela permanecia fiel a Deus. Na verdade, a frustração mostra que Ana foi levada para mais perto do Senhor, não afastada, e ela persistiu em oração. A fé é uma bela característica e essa era a virtude exclusiva de Ana, a fé firme e constante. O texto de Samuel 1, do verso 1 ao 12, fala de sua oração como contínua. Ela continuava a orar diante do Senhor diariamente. Ana permaneceu diante do Senhor, mesmo com coração em lágrimas, por isso suas provações tiveram o benefício de fazer dela uma mulher de oração. Ela verdadeiramente exemplificou o que significa orar sem cessar. O valor da oração persistente e apaixonada é uma das lições principais da vida de Ana. Em 1 Samuel, capítulo 1, do verso 10 ao 11, observe como se descreve o fervor da oração de Ana. Diz assim: E com alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Havia duas partes no voto de Ana. Uma era a promessa de dedicar o filho ao Senhor. Os acontecimentos que se seguiram indicaram que, por esse compromisso, ela pretendia dedicá-lo ao serviço integral do tabernáculo. A última parte da promessa envolvia um voto de nunca cortar o seu cabelo. Essa era uma das três partes do voto do nazireado. As duas partes do voto de Ana consagraram seu filho pela vida toda a deveres que normalmente teriam sido somente temporário. Ana, obviamente, queria que seu filho fosse um homem de Deus, servindo e glorificando ao Senhor por toda a sua vida. Essas não foram promessas que ela fez levianamente. Quando Deus finalmente atendeu a sua oração, ela não se esquivou do dever difícil que o seu voto lhe tinha dado como mãe de Samuel. Quando Deus finalmente atendeu a oração de Ana, concedendo o filho que ela tinha pedido, sua alma agradecida reagiu com um fluir contínuo de louvor. Em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, abrange o hino de louvor de Ana, que inspirou também o magnífico Cântico de Maria, tanto no estilo como no conteúdo. Ao término dessa leitura, sugerimos que você retorne em 1 Samuel, capítulo 2, verso 1 ao 10, para que você possa ver esse magnífico cântico de Ana. Ela reconheceu, por exemplo, a santidade, a bondade, a soberania, o poder e a palavra de Deus. Ela o adorou como Salvador, como Criador e como juiz soberano. Ela reconheceu a queda e a depravação da natureza humana, bem como a insensatez da incredulidade e da rebelião. Em poucas estrofes, era uma obra-prima. No entanto, isso não se tratava simplesmente de uma teologia acadêmica. Ana falava sobre Deus com base no seu conhecimento íntimo sobre ele. Suas palavras de louvor eram cheias de amor e admiração. Esse amor por Deus e um amor por todas as coisas celestiais era um dos segredos da influência duradoura de Ana como mãe. Uma terceira característica importante de Ana era sua dedicação ao seu lar e à sua família. Temos prova disso através do seu amor por Eucana e ele por ela. Quando Ana e Eucana voltaram para casa depois do encontro dela com Eli no tabernáculo, a Bíblia diz: Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. Ele o chamou de Samuel, mas não se tem certeza do significado desse nome. Alguns comentaristas sugerem que poderia significar nome de Deus, outros dizem ouvidos por Deus. Em hebraico, o nome dele é bem parecido com Ismael, que significa Deus ouvirá. Qualquer que seja o significado real do nome, a essência do que significava para Ana era clara. Samuel era uma resposta viva da oração e uma recordação de que Deus tinha ouvido o que ela tinha pedido, concedendo assim o desejo do seu coração. Ana se dedicou somente aos cuidados de Samuel nos primeiros anos que se seguiram.
Quando chegou a ocasião de fazer a primeira viagem a Siló, depois do nascimento do bebê, ela planejou ficar em casa com Samuel até que ele fosse desmamado. Ela disse: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei, o apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. Ana sabia que seu tempo com Samuel era muito curto. As mães daquela cultura amamentavam seu filho por cerca de 3 anos. Ela cuidaria dele durante esses primeiros anos, enquanto aprendesse a andar e falar. No entanto, logo que foi desmamado, ela estava decidida a pagar o seu voto. Ana parecia entender o quanto esses anos iniciais são vitais, momentos em que formam 90% da personalidade. A Bíblia vai dizer: instrua a criança o caminho que deve seguir, com o passar dos anos ela não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Ela preparou Samuel nesses anos de formação para toda a vida de serviço a Deus. O chamado sublime para qual ela tinha o consagrado foi mesmo antes dele nascer. A história nos diz que ela realizou muito bem sua tarefa. Samuel, obviamente, era uma criança prodígio, cresceu em sabedoria e entendimento. Esses anos iniciais deram rumo para sua vida, do qual ele nunca se desviou. A única mancha no seu registro veio em meio à sua velhice, quando ele promoveu seus filhos a juiz e eles perverteram a justiça. Mas esse fracasso de Samuel como pai foi um aspecto de sua vida que obviamente foi mais devido à influência de Eli, o sacerdote, do que a exemplo de sua mãe. Todos os anos, sua mãe fazia uma túnica e levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer sacrifício anual. Repetimos que anual não significa uma vez por ano. Isso se refere à regularidade e fidelidade de suas visitas. Assim, Ana continuava a exercer uma influência materna forte sobre Samuel, por todos os seus anos de vida de formação. A Bíblia diz que Deus abençoou Ana com mais 5 filhos, 3 filhos e 2 filhas. O seu lar e a sua vida familiar se tornaram ricos e completos. Ela foi abençoada por Deus em receber a permissão de alcançar todas as ambições que tinha almejado realizar. Sua vida extraordinária se destaca como um exemplo maravilhoso para as mulheres de hoje, que querem que seu lar seja um lar onde Deus é honrado, mesmo em meio a uma cultura obscura e pecaminosa. Ana nos mostrou o que o Senhor pode fazer por meio de uma mulher totalmente dedicada a Ele de forma total e irrestrita. Bem, minhas queridas, terminamos aqui o capítulo de Ana, a última mulher do Antigo Testamento que acabamos de estudar. No próximo capítulo estaremos falando de uma mulher bendita entre as mulheres. De todas as mulheres extraordinárias nas Escrituras, uma se destaca dentre todas as mulheres como a mais abençoada, a mais aventurada e a mais admirada universalmente. Já sabe quem é? É isso mesmo, Maria. Até a nossa próxima leitura.